Fala pessoal, beleza? Fábio Gatti aqui, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver mais uma etapa do Campeonato Brasileiro. Eu sei que de Excel, eu sei que eu tenho estado um pouco ausente aqui do YouTube e os últimos vídeos têm sido só as resoluções do campeonato. Mas como teve mais uma rodada, eu participei, então bora para a solução aqui, tá? Nessa etapa do campeonato, bom, só um detalhezinho, né? Se você está caindo de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está vendo aqui sobre o campeonato e tudo mais, volta um pouquinho, volte a algumas casas que eu tenho lá as explicações, o enunciado, como funciona, como trabalhar lá como se inscrever, etc. no campeonato. Mas vamos lá, vamos direto para a resolução. Nessa etapa, nós temos aqui um exercício montado pelo Klinsmann, que é você pedindo carona, basicamente, tá? Então, imagina que você está pedindo carona, daí vão ter vários fatos que vão acontecer no decorrer ali da sua carona, né? Você vai parar para ir no banheiro, você vai ter um pneu furado, etc, etc. Tem um código de referência para cada uma dessas ocorrências, desses fatos, e essa variação é a sua variação de humor. Então, sempre que você parar para ir no banheiro, você vai ganhar 25 pontos da sua variação de humor. Sempre que furar o pneu, você vai perder 20 pontos. É mais ou menos essa ideia, tá bom? Piada ruim do motorista, etc. Então, a primeira coisa que eu vi, que nós já temos então essa carinha, eu procurei já mais por outras tabelas, não há, e nós temos um mapa, onde já deu para entender aqui, batendo o olho no mapa, que é o deslocamento, né? Por onde que eu passei, quais foram os trajetos que eu fiz, e nesses trajetos, quais foram as ocorrências do trajeto. E a primeira coisa que eu fiz foi, já selecionei essa tabelinha aqui, eu coloquei lá no caso, underline, 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 selecionei todas essas células, Ctrl Shift F3, linha superior, que daí eu coloquei o atalho, né, para ele dar nomes para essas três referências. Falei, bom, isso aqui eu vou usar eventualmente. Acabou que nem foi tão útil assim, mas enfim, tá dado os nomes. Depois eu vim aqui e falei, bom, eu tenho então três coisas. Eu tenho a referência, que é o que já está no mapa. Esse e esse não estão no mapa. E eventualmente, provavelmente eu vou fazer uso disso. Então eu já vim aqui, coloquei esse cara como mapa 1, criei uma cópia, criei uma cópia. Isso aqui eu chamei de mapa 2, isso aqui eu chamei de mapa 3. E daí eu entendi que o mapa 1 é com o código, o mapa 2 vai ser com o fato escrito, né? Então, ao invés de BN, vai aparecer parar para ir no banheiro, enfim. E o mapa 3 vai ser o quanto que aquele humor variou, tá? Então, nesses caras aqui, ó, o mapa 2 e o mapa 3, eu selecionei todas as células, igual PROC-X. PROC-X, procure pela referência que está aqui no mapa 1, na mesma célula, só que sem travar, que daí depois ele vai distribuir para todas. Ponto e vírgula lá na minha referência, ponto e vírgula e traga como retorno o fato. E se não encontrar, traga vazio. Joguei isso adiante. Beleza, trouxe para todas as células. Copiei esse cara, vim para o mapa 3, colei. E aqui no lugar de fato, eu pedi para ele trazer a variação. Só que no lugar de abre aspas, fecha aspas, eu pedi para ele trazer zero. Porque eu não quero ficar combinando texto com número. Basicamente é isso. E para finalizar, meus últimos ajustes aqui iniciais foi, eu peguei todas essas células e dei o nome de underline mapa 1. Esse outro eu dei o nome de underline mapa 2. E esse outro eu dei o nome de underline mapa 3. Tá? Beleza. Esses foram os ajustes iniciais que eu fiz. Daí eu segui um pouco adiante, pulei aqui as bônus, porque eu tenho percebido que as bônus eu tenho que minimamente ter feito alguma coisa, tenho que ter conhecido um pouco do problema, né? E eu também tenho percebido nas provas que as primeiras, principalmente no nível muito fácil e fácil, normalmente não tem nada a ver, né? Tem uma problemática inicial onde a função pode ser reutilizada, etc., mas não tem tanto a ver assim com as médias difíceis e muito difíceis. Eu já venho resolvendo ela. A primeira coisa que ele me traz no exemplo, nós temos a célula A16 e a linha 16. Então, basicamente, ele quer que a gente traga a linha, né? A linha da célula. Tem como você fazer por preenchimento relâmpago, tipo 14, Ctrl E, tá pronto. Ou tem como você escrever na mão mesmo, 14, 15, 63, tá tudo certo, né? São poucas coisas, pode escrever. Eu usei isso aqui, ó, lim do indireto dessa célula, beleza? Então, indiretamente a célula, ele vai trazer a célula mesmo, a referência, e daí eu vou trocar aqui para a função lim, ele vai trazer a linha dessa referência indiretamente baseada no texto. Pronto. Isso foi legal porque quando eu cheguei na seguinte, ele falou para mim que ele quer a mesma coisa, só que da coluna. Eu falei, opa, bacana, só copiei e colei.
e troquei esse cara para coluna, certo? Beleza. Aqui logo em seguida ele falou para mim o quê? Que ele quer pegar a primeira referência citada em cada uma dessas matrizes e ele quer saber quantas vezes aparece a mesma coluna do que está na referência. Então aqui, por exemplo, G19 é G. De quantas vezes aparece a letra G? Mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, com ela 5 vezes. Ok? Então é isso. Quantas vezes aparece a coluna G? Eu peguei, fiz basicamente a mesma ideia, né? Do, da coluna do indireto, né? Só que agora eu tenho vários indiretos que têm que ser feitos. Então eu usei minha função dividir texto. Qual é o texto? Esse, ponto e vírgula. Dividir por vírgula. Enter. Trouxe todas as referências, todas as células. E daí eu usei a mesma coisa aqui, ó, do call indireto. E falei para ele, call indireto disso, opa, Ctrl V, call indireto disso aqui. Beleza. Já trouxe para mim a próprias células, né? As próprias colunas, na verdade. Então eu trouxe a lista de todas as primeiras, as colunas das células. Então, o Q é a coluna 17, o M é a coluna 13 e assim sucessivamente. Beleza. Com isso feito, o que que eu fiz? Eu preciso saber quantas destas são iguais à primeira. Então eu vim aqui e coloquei a função, copiei tudo isso, coloquei a função pegar, para que ele pegue a primeira referência aqui, então pegar a primeira, trouxe o 17. E quantas dessas são iguais ao Ctrl V, né? Colei a referência, então ele vai trazer para mim verdadeiros e falsos. Como eu quero transformar isso em numérico para que eu possa somar, eu coloquei menos menos disso tudo encapsulado num parênteses e aí eu fiz a soma. Beleza, copiei, colei aqui em cima, funcionou. Então, só pegar esse cara, colar a fórmula aqui e jogar para baixo. Buenas! Até aqui eu estava rapidinho, estava mais ou menos esse mesmo tempo que eu estou falando aqui com vocês agora, né? Mesmo eu explicando e tal, eu fiz até um pouquinho mais rápido. Por enquanto estava sussa. Eu perdi bastante tempo depois lá para frente. Normal também, né? Aqui eu já percebi que vai ter deslocamento. Eu comecei a ler, eu falei, gente, ó, menos é mais, vamos na base da porrada mesmo, no força bruta. Eu entendi que ele precisa deslocar células. Nesse deslocamento, tanto faz se ele vai para cima, para a esquerda, para a direita ou para baixo, ele quer saber quantas células deslocaram, tá? Então, normalmente, por exemplo, se eu estou na coluna 5 e eu fui para a coluna 3, eu teria deslocado menos 2 células na ideia do Excel. Só que como a gente está querendo saber quantas células, serão 2 positivo, né? Então, eu vou ter que brincar um pouquinho com esse negócio de absoluto e tal. Então, eu vou pegar aquelas mesmas fórmulas que eu tinha feito lá em cima, de linha e coluna. Isso daqui é legal que você já viu que eu reutilizei o mesmo cara várias vezes. Eu poderia ter criado um lambda para usar ele, né? Enfim. Então eu vou falar aqui para ele que eu quero linha indireto desse, ok? E eu quero a mesma coisa, só que agora o linha indireto desse daqui. Beleza. Então aqui eu tenho a linha inicial e a linha final. Se eu fizer a subtração dos dois, esse menos esse, vai dar um número. Só que se aqui fosse maior, né? Ele daria negativo. Então eu não posso me esquecer de colocar ABS aqui. Maravilha. Fazendo isso, colocando do lado, só vou precisar trocar de lim para col e da célula para essa. Então, lim para col e da célula para essa. E agora eu tenho as minhas referências. Deixa eu só ver aqui col do indireto, col do indireto. Opa, peguei da mesma célula, aí não dá, né? Aí sim, pronto. Maravilha. Então eu tenho agora a soma dessas duas, que é esse mais esse, é o quanto que ele deslocou em linhas e colunas. Deu 6, bateu, copiei para baixo, arrastei, peguei essas respostas e colei aqui. Maravilha. Já tenho aqui esse cara. E eu vim aqui depois e limpei tudo isso para que eu não ocupasse esse meu espaço, né? Porque eventualmente eu acabo usando mais espaço, matrizes e tal. Maravilha. Agora aqui, já vi que temos setinhas e vai ter deslocamento onde eu vou ter que quebrar cada uma dessas setas. Como eu cheguei no nível médio agora aqui, e eu vi que vai ter esses deslocamentos, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha lá nas outras. E eu vi que ia ter a seta de novo, e eu vi que ia ter a seta de novo. E nas três nós teremos ponto de partida, e nessa daqui eu terei o fato,
tá? Então, ó, bati o olho, ponto de partida, deslocamento, ponto de partida, deslocamento. Aqui tem o fato, ponto de partida, deslocamento. Foi bom, ok, maravilha. Eu vou ter que em todas trabalhar com essa quebra, onde ele vai ter que ver o mapeado, né? Ele vai ter que andar uma para cima, uma para esquerda, uma para direita, uma para baixo, etc. Então ele vai ter que percorrer várias vezes vários caminhos e vai ter um ponto de partida. Então agora eu já parei e falei assim, vale a pena eu construir algumas lógicas de cálculo padrões aqui. Então eu fui construir uma LET grandona, tá? Então eu cheguei aqui no começo e já falei para ele assim, ó, LET. Até estava comentando com o Clisma, ele falou, cara, eu não gosto tanto de fazer LETs, eu gosto de ir para tabelas de dados e tal. Eu ainda não tenho tanto essa prática. Eu acabo ficando muito direcionado em como eu resolveria caso fosse um problema real no meu trabalho. Eu tento deixar o mais elegante possível e talvez isso perca bastante tempo, né? Então eu vou colocar aqui que underline partida é essa célula. Ponto e vírgula. Underline fato, eu vou colocar nada, porque o fato não me interessa ainda. E o underline deslocamento é esse. Isso daqui foi a base para eu poder trabalhar com todo o resto das minhas coisas, que depois era só copiar e trocar as células, tá? A primeira coisa que eu fiz foi qual foi a linha que eu saí, né? A minha linha inicial. Então, é a minha linha do indireto da partida. Então, trouxe aquela minha mesma formuleta que eu tinha feito antes e eu vou fazer aqui também para coluna. Legal. Bacana. Vou até finalizar aqui, só para eu poder ler o enunciado, né? Que eu passei meio batido isso com vocês. Foi mais ou menos isso que eu fiz, tá? Eu vim, entendi mais ou menos a lógica, fui construindo, depois eu voltei e fui dar uma olhada mais com calma. Olha só. Então, ele quer saber qual vai ser a célula que ele vai chegar, né? Então, saiu do R66, para que célula que ele vai fazendo esse deslocamento. Falei, ok, então eu vou ter que deslocar essa quantidade de linhas e colunas. Então, basicamente, eu preciso saber quantas linhas e quantas colunas ele vai deslocar. Para cima, para direita, para baixo, para esquerda. E aí eu pego a referência da célula. Tá. Eu fiz tudo baseado em posição linha coluna. Já pensei já que existem outras possibilidades. Tem até com a função de slock mesmo, mas eu optei por fazer isso. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Cheguei para ele e falei que eu quero quantas linhas eu quero que ele faça. Para isso eu vou ter que dividir esse meu texto, né? Vou ter que dividir meu texto pelas setas. Eu falei, bom, deixa eu já usar a minha função ext.texto de quem? Do meu deslocamento. Qual é o meu número inicial? Depende da posição que eu tiver. Como eu quero gerar uma matriz contendo todas as setas, né? Numa célula eu quero a seta para cima, numa célula eu quero a seta para a esquerda, para a direita e por aí vai. Eu vou falar que eu quero uma sequência de número de caracteres que eu tenho no meu deslocamento. Sempre trazendo um caractere apenas. Se eu colocar o dividir texto aqui, buenas, eu tenho todas as setas lá traçadinhas, certinhas ali. E eu já entendi que eu vou ter que pegar se é linha ou coluna e se é menos um ou se é mais um, certo? Então, nesse caso aqui seria linha. E como está indo para cima, é menos um. Então, é menos um linha. No outro, é para a esquerda, então é coluna. E como é para a esquerda, é menos um. Então, menos um coluna. E assim vai. Então, eu tenho duas informações que vão ser necessárias, que é linha e coluna. Então, eu vim aqui e criei como se fossem funçõezinhas personalizadas, né? E eu falei que eu quero saber a posição da seta e o valor da seta. Se ela tá. Então, a direção da seta e o valor dela. Então, vai ser direção seta, ponto e vírgula. Será um proc(x) da minha dividir texto, né, da minha seta que está sendo passada, ponto e vírgula. E eu quero que ele verifique qual matriz. E aí eu criei uma matriz rapidinho assim, ó. Abre chavinhas, eu vou preencher lá a seta para cima, a seta para baixo, a seta para a esquerda, a seta para a direita. Beleza. Ponto e vírgula. E como eu estou querendo saber a direção, se é para cima e para baixo, é linha. Então, eu abri uma matriz, linha, linha. Depois é coluna, coluna. Então, eu criei mais ou menos isso, essa lógica. Eu só falei, putz, eu preciso pegar as setinhas aqui. Fui na mão mesmo. Vim aqui e peguei, ó. Esses carinhas aqui, copiei, vim aqui e falei, bom, deixa eu substituir. Para cima, para baixo, para a direita
e para a esquerda. Pronto. Conferência rápida, então para cima e para baixo é linha, para a direita e para a esquerda é coluna. Se eu pedir para ele me mostrar a direção da seta, tá lá, ó, linha, coluna, linha, coluna. Boa. Vou repetir esse mesmo cara agora, só que só refazendo a minha matriz para números. Então aqui para cima é -1, para baixo é 1. Para a direita é 1, para a esquerda é -1. Então esse aqui é o valor da seta, né? Eu até coloquei como seta valor para ficar mais fácil, seta e seta direção, para ficar mais fácil de chamar. Então, ó, -1, porque ele subiu, -1, porque ele foi para a esquerda, 1 positivo, que foi para a direita, tal. Beleza. O que que eu quero agora? Eu quero saber quantas linhas ele andou e quantas colunas ele andou. Então eu vim aqui e incluí mais duas etapas, que seriam... Opa, aqui. Só colocar a indentaçãozinha para ficar bonitinho aqui na explicação. Underline, quantas linhas ele andou, certo? E eu vou querer falar para ele o seguinte, eu quero a direção, né? Underline seta direção, tem que ser igual à linha. Isso aqui vai dar uma sequência de verdadeiros ou falsos, certo? Então eu vou falar para ele que eu quero multiplicar isso daqui pela seta valor. Isso daqui vai dar para mim, ó, deixa eu colocar um ponto e vírgula só para mostrar o resultado, para ficar claro. Ele vai dar para mim, quando for linha, o valor. Quando for coluna, ele vai dar 0, porque ele não deslocou a coluna. Ok? E eu repeti esse mesmo... Ah, ele tem que somar, né? Para eu saber quantas foram. Então, soma. Isso. Beleza. Feito isso, colei aqui embaixo. Agora eu tenho as colunas. Maravilha. O que que eu quero agora aqui de resultado nesse cara, né? Eu quero o endereço da linha inicial mais quantas linhas ele deslocou. E da coluna inicial mais quantas colunas ele deslocou. Então, eu vou utilizar a minha função, que vai ser endereço, então resultado, underline resultado, ponto e vírgula, será o endereço da minha linha inicial mais linhas, ponto e vírgula, da minha coluna inicial, cadê? Tá com coluna, mais quals. E aqui foi um dos caras que eu já errei. Eu não coloquei referência relativa, eu deixei H absoluta, daí ficou tudo com cifrões. Depois o resultado não bateu. Mas tudo bem, tá lá. Peraí, corri alguma coisinha aqui. Mais linhas, deixa eu só confirmar. Seta direção. Ah, aqui, ó, coluna. Beleza. Soma da coluna. Mesmo assim, não bateu. Deixa eu só confirmar aqui qual é o BO que tá aqui. Tarará. Ah, aqui coluna é qual. Não tinha mudado isso. Agora sim. Beleza. Faz parte. Então agora peguei esse cara com o resultado certo, né? Colei aqui. E tá pronto. Temos lá tudo bonitinho preenchido. Maravilha. Paguei esse cara aqui, vamos para a próxima. Agora que você já entende sobre deslocamentos, vamos ao mapa. Legal, então vamos ter que usar os mapas que eu criei, né? No exemplo aqui a seguir, ele fez o seguinte, ó. Vamos primeiro ler certinho. Ao percorrer todos os deslocamentos apresentados, qual a avaliação absoluta do humor do passageiro, né? Considerando somente o fato apresentado. Isso aqui teve uma questãozinha, uma pegadinha, né? O Clisman estava até comentando que fez uma revisão lá depois, que é absoluta a avaliação do humor. Como a gente vai pegar somente de um fato específico, vai ser só negativo ou só positivo. Mas como ele é absoluta, o resultado tem que ficar só positivo. Então, vindo aqui, eu quero que ele pegue a variação de humor somente dos fatos ver paisagem bonita, saindo dessa ponto de partida e deslocando esse tanto. Tá, então tanto que se eu pegar esse cara agora aqui, ó, copiar essa formuleta toda que eu fiz, colar aqui do lado e substituir, ó, partida é essa, fato é esse e deslocamento é esse, vai bater para mim o lugar onde ele chegou, que é a mesma coisa que eu tinha feito lá. E eu só vou ter que fazer as mudanças da minha fórmula agora, né? Então, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são os fatos que batem com esse fato que eu estou aqui agora, né? Quais são os fatos que eles coincidem com o fato que eu estou aqui agora. Deixa eu até abrir minha colinha aqui do lado, porque é muita coisinha, né? Até esse meu ponto,
Ó, até aqui é basicamente a mesma coisa. Até aqui, na verdade, né? Basicamente a mesma coisa. Aqui só que eu tive que mudar. Mas aí eu falei, puxa, eu não sei se eu vou precisar disso na próxima, então eu vou deixar ele ali e vou criar novas etapas. A primeira coisa que eu quero é da lins aqui, eu só mudei para lins valor e calls valor. Eu não fiz a soma, eu peguei os valores mesmo do deslocamento, célula por célula, tá? Então, pelo valor e pelo valor. Boa. Trazendo aqui, o que eu tenho? Seta valor, lins, direção, multiplicado. Ah, fechar o parênteses aqui. Beleza. Então, eu só trouxe aqui os valores do deslocamento, porque isso vai ser interessante, porque agora eu quero que ele verifique cada um dos deslocamentos. Então, eu quero saber, por exemplo, F8, ele foi para a direita, ele vai lá para a minha G8, eu quero ver se a G8 tem esse cara. Depois, ele foi para a direita de novo, eu quero que ele vá em H8 e veja se ele tem esse cara, ver paisagem bonita. Então, tem que ser célula por célula, não vai ter jeito, ele realmente vai ter que fazer um caminhar ali de cada uma dessas minhas informações, né? Bom, agora com isso já com as minhas linhas valores, já que eu entendi que ele vai ter que ir acumulando um deslocamento tanto em linha quanto em coluna, eu fiz a minha função scan. Então eu vim aqui e falei para ele que eu quero o deslocamento da linha, ponto e vírgula. Será o scan da minha linha inicial, certo? Daqui que ele vai partir, ponto e vírgula. Eu quero as lins valor, ok? Que vai ser o array, né? Esse intervalo, qual que é a matriz que ele vai ficar preenchendo e acumulando. Então ele começou com um valor de linha e vai acumulando para cada linha que ele passou. Ponto e vírgula. Lambda AB, A mais B, porque eu quero só um acumulado mesmo. Se eu fizer isso, olha lá, pum. Então ele estava na linha 8, continuou na linha 8, continuou na linha 8, continuou na linha 8. Quando ele chegou na quarta etapa, ele foi para a linha 7. Ele subiu uma. Boa. Então, funcionou. Vou repetir esse cara e vou falar que eu quero deslocar a coluna. Desloque coluna. Então, aqui, coluna. E aqui é calls valor. Opa, calls valor. Boa. Então, eu já tenho o deslocamento de linha, já tenho o deslocamento de coluna. O que eu preciso saber agora? Primeiro de tudo, quais são as células? Para que eu possa fazer aquele indireto, né? Para eu saber quais são os fatos. Então, eu preciso saber quais são as células. As linhas eu já tenho, as colunas eu já tenho. Então, bora construir as células. Como vocês podem ver, já estamos aqui em 23 minutos, basicamente, de vídeo, né? Então, foi mais ou menos o que eu estava lá na correria na hora, né? Eu não consegui finalizar esse exercício. Tanto que daí eu percebi que estava demorando muito. Eu dei uma pausa nesse cara quando estava na construção. Fui lá nos bônus, resolvi alguns bônus. Ficou faltando um só. Eu voltei aqui e quando eu estava concluindo, acabou o tempo. Então eu fiquei sem a 6, a 7 e sem um bônus. E aqui teve essa questão das travas de célula. Então foi onde eu perdi bastante ponto. Mas vamos lá. As células então são o meu endereço, função endereço de novo, onde eu quero a minha deslocamento de linha, ponto e vírgula, a minha deslocamento de coluna, ponto e vírgula, tanto faz o absoluto ou não, mas eu vou deixar relativo agora, beleza? Se eu trouxer para cá, boa, tá lá. Então, como vocês podem ver, ele já trouxe já a partir do primeiro momento. Então, a F8 veio para cá, foi para G8, depois H8, e assim vai. Então, tem todas as posições que foram percorridas. Mas aqui ele está pedindo para mim, ó. Cadê? Aqui, ó. Observações. Considerar também a variação de humor do ponto de partida. Então, eu também tenho que considerar esse ponto de partida como sendo referência. Então, nas células, eu vim aqui e coloquei para ele um empilhar vertical. Para ele pegar a partida junto com esse meu endereço. E agora sim eu tenho as células completas, incluindo o ponto de partida. Feito tudo isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora descobrir se nos fatos, baseados nessas células, ok? Então lá no mapa 2 vai estar na F8. F8. Eu quero saber se na F8, depois quando ele foi para a direita, depois quando ele foi para a direita, depois para baixo, etc, etc, se batem esse fato que está aqui. Então eu criei mais uma matriz que vai ser indireto, lá nos fatos do meu mapa 2. Só que eu sei que se eu colocar esse indireto junto com matriz dinâmica, vai dar pau.
tá? Então eu já vim construindo aqui. Ah, Fábio, como é que você sabe? Porque eu já treinei isso aqui, né? Não tem muito que eu possa falar agora. É apenas porque eu já sei que sim. Então, fatos. Eu falei para ele a função map, porque eu quero que ele interaja célula por célula aqui, baseado nas minhas células, fazendo lambda de quem? Ah, eu chamo a célula do nome que eu quiser, vou chamar de C. É o nome da célula que eu dei aqui. E eu quero que ele faça indireto do mapa 2, que é onde estão as minhas referências do texto, né, do fato, concatenado com a célula. Fechei o map, ponto e vírgula. Se eu trouxer aqui os fatos, ele tem lá todos os fatos que foram percorridos em cada uma dessas células. Agora, eu vou precisar também dos valores dos humores, né? Então, os valores dos humores eu nem precisava, na verdade. Eu poderia pegar diretamente aqui. É só eu contar. Eu acabei de pensar nisso, nem tinha pensado nisso lá na hora. Aí, ó. Daqui a gente vai resolvendo de novo, a gente vai pensando em outras coisas. Eu tinha feito aqui um Ctrl+C, Ctrl+V dos meus fatos, só que para o mapa 3. Eu poderia simplesmente, ó, aqui pronto, valores. Eu poderia simplesmente contar quantos fatos iguais tiveram e depois multiplicar pelo valor correspondente, já que o humor é sempre o mesmo. Mas enfim, foi desse jeito que eu fiz lá na hora, estou representando de novo. Então aqui estão os valores dos humores ali em questão, né? Tudo isso feito, eu preciso agora só validar qual fato realmente corresponde a esse que eu estou percorrendo. Então, vim aqui e coloquei fatos validados e falei para ele que eu quero verificar os meus fatos e tem que ser igual ao fato. Ponto. Isso eu falei para ele então aqui no resultado que eu quero o quê? Somar os o menos menos, né? Porque vai ter que ser uma verificação. Ah, nem precisa, porque vou multiplicar. Então, os meus valores multiplicado pelos fatos validados. Resultado será esse, 30. Bateu. E lembrando que depois eu tenho que colocar um ABS, né? Porque quando eu colar aqui para baixo, vai dar menos 15. Então eu tenho que tornar esse cara absoluto no resultado. Tá lá. Boa. Tudo funcionando, bonitão. Chique no último. E o legal de ter estruturado todo desse jeito foi que para o último exercício, para o exercício 7, vocês vão ver que vai ficar, putz, praticamente a mesma coisa. Vim aqui, ó, o que ele está me pedindo. Nessa questão, antes de iniciar a viagem, o passageiro possui 100 de humor, tá? Ele quer saber aqui, no decorrer do deslocamento, qual foi o humor máximo que ele atingiu, qual foi o momento onde ele estava com o melhor humor na viagem toda, tá? É basicamente isso. Então, se eu vier aqui e colar essa minha, deixa eu colocar aqui do lado, e substituir aquelas minhas células iniciais. Partida é essa. Fato, não tenho. Deslocamento é esse. Eu já tenho a base do que eu preciso, né? Todos os cálculos praticamente estão prontos aqui. Vindo aqui, eu falei para ele que eu preciso do quê? Os fatos, para mim, são irrelevantes nesse meu caso, certo? O fato whatever. Mas eu preciso sim fazer aquela. Até esse ponto das minhas células. Então, se eu chegar aqui, ó, meio que foi o que eu fiz. Cheguei até aqui, coloquei células. Legal. Já sei todas as células que ele vai deslocar. Todas elas. Eu preciso só pegar agora os humores. Então, se eu vier aqui e trouxer os valores para o resultado, já estão lá todos os humores onde ele vai percorrer, independente de qual fato foi. Esse é o humor que ele vai percorrer. Então eu vim aqui e fiz para ele um scan de novo, que vai ser um acumulado. Então olha só que dificuldade que eu tive para essa última. Ó. Vim aqui embaixo, nem mexi no resto, coloquei acumulado, que será o scan, abre parênteses, valor inicial 100, que foi quando ele começou com o meu humor. Os valores, que já estavam lá mapeados, lambda, AB, A mais B. E o resultado, por enquanto, eu coloquei só o acumulado. Ó. Pronto. Já sei o quanto ele foi acumulando. Eu preciso saber qual foi o valor máximo que aconteceu aqui. No caso, seria 165, né? Então, eu cheguei aqui para ele no resultado e falei que é o máximo do ACC. Então,
Olha o tempo que eu gastei lá na questão 6. Só que a questão 7 eu resolvi quase que instantaneamente depois. Isso aí eu até fiquei, falei, putz, gastei muito tempo, acabei não conseguindo resolver. Se eu tivesse, eu quase que eu matava os dois ao mesmo tempo, né? Tá ali. Arrastei, tá pronto. Beleza. Indo para as bônus, eu tenho aqui. Dos 8 fatos possíveis, qual que menos aparece no mapa? Tá? Esse cara aqui, eu olhei para ele e falei, cara, quer saber? Vamos na munheca. Cheguei aqui do lado, peguei lá, eu sei que mapa 2 é o nome lá daquela lá que tá com todos os meus fatos, né? E eu falei, Paracol do mapa 2. Pronto, já tem todo mundo. Vindo aqui do ladinho, coloquei único dessa matriz que foi gerada. Pronto. Eu quero saber um conte C dessa matriz travada, baseado nesse item. Não coloquei matriz porque o conte C não funciona desse jeito com matriz dinâmica. Ou funciona? Se não me engano, não, né? Deixa eu ver. Não, funciona assim, tá tudo certo. E daí o que que ele queria? Qual que menos aparece? Vim aqui jogar videogame. Copiei, vim aqui, colei, tchau e beijo. Apaguei toda essa minha área aqui de cálculo. Quantas células no mapa estão vazias? Pronto, isso aqui está tranquilo também. Igual contar ponto vazio do mapa 1. Olha o bom de ter feito nomes, né? Rapidinho fui lá resolvi. Qual a soma da variação de humor de todas as células do mapa? Somar somente os fatos que têm variação positiva. Então eu quero saber lá daquele meu mapa 3, que é onde estão as variações de humor, qual é a soma total, só que somente dos positivos. Então eu tenho que fazer uma soma, só que só do que for positivo do mapa 3. Então eu falei, se o mapa 3 for maior que zero, traga o mapa 3. Caso contrário, me traga zero. Pronto. De novo, o bom de usar nomes, né? Não precisei nem clicar em lugar nenhum. No nível 5, porque até então, na hora que eu estava até resolvendo isso aqui, eu falei, nossa, que bom, dei nome lá no começo, fui usar agora, né? Então, no nível 5, quantas vezes aparece o deslocamento para cima? Contar quantas referências foi. Foi na munheca de novo. Cheguei aqui embaixo no nível 5, peguei e falei, opa, peraí, vamos lá, nível 5. Tem essa montoeira de coisa. E ele me pede, inclusive, para eu desconsiderar a inicial, né? Considerar só, desconsiderar o exemplo. Só da 71 para frente. Que eu falei, bom, essa matriz inteira onde tem todos os meus deslocamentos. Eu vou trazer tudo numa célula. Unir texto, concat, pode ser, melhor ainda, concat, juntei todo mundo, está pronto. Já tenho a célula de referência. Copiei, trouxe aqui para cima. O que eu quero? Quero contar quantas vezes tem o para cima aqui. E daí eu posso fazer isso de várias formas, tá? Eu poderia fazer assim, ó, num character, contar esse cara. Beleza, 500. Armazeno 500. Agora eu venho e substituo nessa célula o para cima por nada. E pego a diferença, ó. Esse menos esse. Pronto, 124. Esse é um jeito rapidão de fazer. Ou eu quebraria ele linha por linha, faria um conte C, pegando a célula. Tanto faz. O importante é chegar na resposta aqui. Boa. E sobre a questão. Até aqui eu fiz. Né? Na hora que eu cheguei na questão nível 6, eu falei, putz, eu vou precisar dela. Daí eu voltei para lá para poder dar conclusão nela, né? E aí acabou o tempo. Então, sobre a questão do nível 6, deixa eu voltar lá. Deixa eu só ler, né, o enunciado, porque eu já sei a resposta e fica fácil. Sobre a questão do nível 6, qual o maior número de vezes que o fato ver paisagem bonita aparece ao longo de uma única questão, certo? Então, pensando em todos os deslocamentos, todos os exercícios que eu tenho, qual foi o que mais vezes apareceu o ver paisagem bonita? Falei, beleza, então eu vou vir aqui do lado, o 6. Vou copiar essa formuleta toda, colar aqui do lado. Aqui no lugar do fato que estava aqui, eu coloquei ver paisagem bonita, certo? E falei, bom, eu só quero saber quantas vezes ele aparece, né? Então aqui nos meus fatos, os fatos validados basicamente, eu já tenho ele, ó, verdadeiros e falsos. Então eu só precisei contar ele. Então é soma do menos menos disso daqui. Pronto. Quando eu colar para baixo, ó, e daí eu peguei toda essa matriz, ele quer saber quanto foi o máximo, tá lá, 4. Máximo, voltei aqui em cima, 4. Enter. Então estamos aqui com a solução. Demorei 35 minutos aqui basicamente no vídeo, né, com vocês, mas com explicações, etc, etc.
O legal de refazer depois é que, além da gente ficar pensando várias outras formas, tenho certeza que quando eu pegar lá depois a solução do Klinsmann, ele vai ter várias sacadas, principalmente com tabela de dados, como eu tinha comentado, que a gente acaba deixando passar batido e que a gente aprende. A grande magia do Excel é diversas formas de fazer a mesma coisa, né? Então, fica aí a minha contribuição, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Pode ser um vídeo qualquer, ou pode ser a resolução da próxima etapa do campeonato também, quem sabe. Um abraço, até mais.